Olá, estamos aqui para o segundo dia do devocional das 10 mulheres da Bíblia. Estamos na primeira semana, semana de Sara. E nesse segundo dia, a palavra que vem é o Deus prestativo. A leitura que vamos fazer agora está na página 15 do seu livro. Eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo. Acumulando despesas. Não seria ótimo se alguém pagasse a sua conta do cartão de crédito? Ao longo do mês, você vai acumulando as despesas feitas, com medo do dia da chegada do extrato pelo correio, e quando chega, você deixa aquela correspondência sobre a mesa por alguns dias, sem sequer ver o quanto deve. Finalmente, você se obriga a abrir o envelope e, com um olho aberto e outro fechado, expia o valor. O que lê faz o olho fechado abrir. Total, zero. Deve haver algum engano. Então você liga para o banco que emitiu o cartão. Sim, explica o gerente, sua conta foi paga. Um certo senhor Max Lucado nos enviou um cheque cobrindo seu débito. Já pensou? Como sabe que o cheque dele tem fundos? Ah, não tem dúvidas. O senhor Lucado tem quitado a dívida das pessoas há anos. Por sinal, eu adoraria fazer isso com você. Mas não alimente grandes esperanças, pois tem um bocado de conta minha para pagar. Mas Jesus adoraria fazê-lo, pois e ele pode. O Senhor não tem nenhuma dívida pessoal. E melhor ainda, ele, desculpa, o Senhor não tem nenhuma dívida pessoal. E o melhor ainda, vem fazendo isso há anos. Como prova, Paulo abre o arquivo de 2000 anos, intitulado Abraão de Ur, e retira um extrato. Preste bem atenção. Abraão e Sarai certamente tinham sua parcela de despesas nesse extrato, uma vez que estavam longe de serem perfeitos. Mas, como constatamos, houve ocasiões em que Abraão confiou nos egípcios em vez de confiar em Deus e, inclusive, a mentir, dizendo ao faraó que Sarai era sua irmã. Entretanto, Sarai também tinha suas falhas. E uma das mais memoráveis aconteceu justamente depois que Deus fez sua aliança com Abraão, quando Sarai decidiu assumir as rédeas da situação. Sarai disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai, está escrito em Gênesis 16, 2 e 3, e o resultado, um desastre. E aí a gente entra agora, né, eu queria só ler essa passagem que tem aqui do ladinho do livro, de Romanos 4, 2, né? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. E aí a gente entra agora nas questões, né? E a questão número 1, ela diz o seguinte: leia Gênesis 16. Leia o capítulo 16 de Gênesis. E depois você vem aqui para fazer o questionamento. Então ele diz: leia Gênesis 16 e escreva as despesas que Abraão e Sarai acumularam. Então, dá uma lidinha lá em Gênesis 16 e destaca o que você acha que foram as despesas que Abraão fez, né? Ele e Sarai acumularam as despesas. Por que você acha que Sarai decide ajudar no plano de Deus nessa passagem, né? Esse jeitinho dela. Por que ela decide ir lá e fazer dar esse jeitinho dela? Com base na reação de Abraão, que desejos ele tinha para ajudar no plano divino? Lembre que, assim, para responder essa pergunta, você nem precisa do livro, basta que você tenha lido Gênesis 16. Segunda questão. Pense numa ocasião em que assumiu o controle de uma situação em vez de confiá-la a Deus. Uau, gente, parece que a gente é mestre nisso, né? Muitas vezes assumir o controle da situação e querer resolver pela força do nosso braço. Eu tenho falado isso no devocional. Quais foram alguns resultados dessa decisão? Sarai acreditava que controlar o curso das coisas resolveria o problema? Ver Gênesis 16, versículo 2. E isso proporcionou a ela um falso conforto. Que falsos confortos andam de mãos dadas com o controle? Eu queria que você dedicasse um pouquinho mais de tempo nessa questão. Afinal de contas, ela fala de algo que nos acompanha ao longo da vida e que muitas vezes é a grande questão responsável
pelos nossos resultados disfuncionais na vida, tá certo? Então, volta um pouquinho o vídeo, se você quer ler novamente, quer que faça a leitura da questão número 2, e a gente avança aqui para a número 3. Mas pausa, medita nessa pergunta, tá? E reflete aí à luz da palavra. 3. 10 anos tinham se passado que Abraão e Sarai haviam juntado as coisas e deixado todos os que conheciam para seguir a promessa de Deus. A esperança e a paciência de Sarai estavam se esgotando e ela começava a atribuir culpas. Quem você a vê culpar em Gênesis 16? Quem você tende a culpar quando seus planos e sonhos não se concretizam como você esperava? Pause um pouquinho, talvez volte um pouquinho o vídeo, releia e responda. E tem questão 4. Leia Provérbios 3, do versículo 5 ao 7, e Tiago 1, do versículo 6 ao 8. Que passagem descreve melhor Sarai em Gênesis e por quê? Em Isaías 26, 3, de que maneira o profeta nos encoraja a evitar a dúvida e o controle e nos convida a ter um coração pacífico e confiante. Medita na palavra, pausa um pouquinho o vídeo, responde as suas questões, não se importe com o tempo que você vai gastar para fazer isso, tá? Mas faça, vai edificar a sua vida. Queria destacar aqui 2 versículos que ele fala aqui, né? Gênesis 16, versículo 5, ele diz: Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E aí em Isaías 26, 3, né, nesse contexto anterior ela fala da indignação dela pelo comportamento da serva com Abraão, né? E aí em Isaías 26, 3 ele diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aquele em cujo propósito está firme, porque em ti confia. Agora nós vamos na página 17, vamos entrar aqui nesse novo texto para prosseguir para mais 4 questões. Necessitados de uma pequena bênção. Já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã, e foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Gênesis 16, de 3 a 4. Agora, Abraão e Sarai tinham um herdeiro, mas não era o herdeiro pretendido por Deus. Eles haviam se afastado dos planos de Deus e logo as coisas começaram a dar errado. Agar começa a desprezar Sarai e esta começa a desprezar Agar. Abraão se vê preso no meio delas e a situação piora tanto que finalmente Abraão desiste de tentar resolvê-la. Sua serva está em suas mãos, diz ele à mulher. Faça com ela o que achar melhor, no versículo 6. Por mais estranho que possa parecer, de muitas maneiras a condição humana de Sarai é alentadora. Portanto, quando precisar de algo para fazer você lembrar da tolerância de Deus, encontrará na história dela. Todas as vezes que você se sentir mal, porque de alguma forma você acha que você fez alguma coisa errada, lembre de Sara. Sara fez alguma coisa errada, fez alguma coisa que desagradou o coração de Deus. Aqui na parte anterior que nós lemos, ele estava dizendo uma das falhas mais memoráveis que aconteceu justamente depois de ter feito a aliança com Abraão. Foi isso que Sara fez. Então, Sara errou feio. Sara tentou interferir na vontade de Deus. E ali, mas Deus teve tolerância com ela, né? E deu a promessa dela e de Abraão. Então, quando precisar de algo para fazer você lembrar da tolerância de Deus, encontrará na história dela. Se algum dia se perguntar de que forma o Altíssimo poderia usar você para mudar o mundo, basta olhar para esse casal. Um casal completamente improvável. Eles tomaram inúmeras más decisões, mas Abraão também tomou uma atitude para a sua família que transformou tudo. E aqui eu quero que você pegue caneta e papel e escute. E leia no seu material, se você tiver o livro, destaca aí. Olha só o que ele fala. Abraão creu em Deus. Lembra? Várias vezes eu falo lá no meu devocional que você precisa crer sem nada duvidar.
E Abraão foi até Deus e creu na promessa de Deus, ele acreditou. Então, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, mesmo que eles cometessem os erros, eles criam, né? Eles acreditavam em Jesus. Está escrito em Romanos 4:3. Por causa disso, o Senhor concedeu uma graça a ambos, Sarai e Abraão, a despeito de suas falhas e más condutas. Ele quitou suas despesas e liquidou as suas dívidas. Meu pai tinha uma regra muito simples com relação a cartão de débito. Tenha-os o menos possível. Então, pode imaginar minha surpresa quando ele colocou na minha mão um cartão de crédito no dia em que saí de casa para ir cursar a faculdade. Olhei para o nome do cartão e vi que não era meu, era o dele. As únicas instruções dadas foram: tome cuidado na hora de usá-lo. Passaram-se vários meses sem que eu tivesse necessidade de usar o tal cartão, mas quando precisei mesmo. No impulso, faltei a aula numa manhã de sexta-feira e saí para ver uma amiga em outra cidade. 6 horas de viagem. E tudo corria bem até eu bater na traseira de um carro no trajeto de volta. Ainda não consigo me ver ao telefone, ligando para meu pai naquela friagem de outono. Não tinha muito do que vangloriar naquela história, pois havia feito uma viagem sem o conhecimento dele, sem nenhum dinheiro e tinha batido seu carro. Depois de uma longa pausa, ele disse: bem, essas coisas acontecem. Foi por isso que eu lhe dei o cartão. Espero que tenha aprendido a lição. Se eu aprendi com aquela experiência, certamente que sim. Aprendi que o perdão de meu pai precedeu o meu erro. Ou seja, o pai já estava perdoando por algo que ela nem pensava que iria cometer. Uma vez que ele me deu o cartão antes do acidente, contando com a possibilidade de que eu sofresse algum. Em outras palavras, meu pai me deu uma solução para o meu erro antes mesmo que eu errasse. É igual a Deus. Deus conhece a nossa história antes mesmo, né? A palavra de Deus diz no Salmo 139 que ele conhece toda a nossa história antes que nós nos formássemos no ventre da nossa mãe. Então, antes dos nossos ossos estarem enternecidos, né, no ventre da nossa mãe, ele já conhece a nossa história. E ele sabe onde nós vamos precisar ser corrigidos. Então, é por isso que existe o mal. Infelizmente, o mal existe exatamente porque nós precisamos ser corrigidos. Afinal de contas, Deus nos deu livre-arbítrio. E como o livre-arbítrio existe, eu faço as escolhas de acordo com a minha vontade. E muitas vezes a minha vontade ela está desalinhada com a vontade do Senhor, conforme aconteceu aqui com Sara. E o que acontece nessa hora? É quando eu vivo a consequência da escolha má que eu fiz, da escolha negativa que eu fiz, que foge da vontade de Deus, que eu consigo ali viver uma reflexão, um arrependimento, um quebrantamento e voltar os meus olhos para o Senhor e viver ali uma correção. Aqui ele finaliza dizendo: será que preciso lhe dizer que Deus fez a mesma coisa? O Senhor sabia que Abraão e Sarai falhariam. Sabia que algum dia eles precisariam do favor dele. E sabia que um dia nós também precisaremos da sua graça. Então, que você possa meditar, né? Inclusive na palavra de Tiago 3, versículo 2, que diz: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Isso não é crédito nem débito, só meu ou só seu. Todos nós vivemos isso. E aqui a gente entra, então, na pergunta de número 5 dessa reflexão, desse último texto que nós fizemos. Quais os resultados negativos da decisão de Sarai de burlar o plano de Deus? Tanto em termos de seu relacionamento, quanto do aspecto emocional. Pergunta número 6. Como Abraão reage à decisão de Sarai? De que maneira você acha que reagimos? Como você pode ajudar um amigo ou parente que está tentando assumir o controle ou manipular os planos de Deus? De que forma essa promessa de Abraão, em Gênesis 15:6, ampara o erro antes mesmo de errar? 8. Deus nos concede o perdão, sabendo que não cumpriremos o plano que traçou, assim como fizeram Sarai e Abraão. No entanto, ele nos concede a bênção de crescer na fé ao longo do caminho, com base nos versículos a seguir. De que maneira nossa fé e nossa confiança em Deus aumentam? Aqui ele traz algumas passagens para reflexão do versículo da pergunta número 8. Por exemplo, ele traz Mateus 26:41.
E ele pede, né, que ele coloca algumas linhas para você fazer comentários. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras versões da Bíblia, ele fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? E aí, tem outra passagem aqui, Marcos 9, 23 a 24. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aleluia. Marque esse versículo e clame a Deus todos os dias, declare essa palavra. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E a incredulidade, ela vem como uma pequena fumaça, como uma pequena ponta de novelo que você puxa e ela vai dando continuidade, você vê e não acaba mais, de tantas perguntas que se sucedem. Mas se você crê, sem nada duvidar, você vai ter essa convicção e vai quebrar a incredulidade do seu coração. Passagem de Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, né? Lá em Romanos 10, 17, em algumas versões, ele fala, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Filipenses 4, de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Filipenses 4, de 12 a 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sejam bem alimentados, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Que nós possamos mentalizar essas passagens, esses versículos que foram citados aqui, tá? Para que nós acessemos no momento necessário de qualquer tipo de fraqueza que estejamos passando, né? Essa história nos dá a noção do que acontece quando procuramos seguir o nosso próprio caminho em vez do caminho de Deus. Para Sarai, restaram o desprezo e a amargura. Abraão está esgotado e conformado. Agar sofre maus tratos. E Ismael é deixado para morrer. Todos nós temos momentos de Sarai, tempos em que queremos que a vida siga o nosso modo e não segundo a vontade do Senhor. E também passamos por situações em que pedimos ao Altíssimo para sair do assento do carona e assumir o lugar de motorista. Isso deveria nos afastar, isso deveria nos fazer amar a Deus ainda mais, pois sabemos que em tais ocasiões Ele nos protege de nós mesmos. Ele sabia de todos os erros que iríamos cometer, as despesas no cartão de crédito, e ainda assim nos escolheu antes da criação do mundo. Não importa o quanto estraguemos as coisas, o plano de salvação do Senhor nunca é frustrado e sua graça jamais é ameaçada. Aleluia, glória a Deus. Todos nós, tal ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o propósito, para o próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos nós. Isaías 53, 6. Então, que nós possamos ser cheias, mulheres de Deus, sendo levantadas para ser cheias do Espírito Santo de Deus, com a convicção de que os planos de Deus não são frustrados para a minha vida e para a sua vida. E que até os nossos erros, os nossos defeitos já foram previstos por Ele. Então, tudo que está acontecendo é para a nossa correção. Que Deus abençoe o seu coração. Estaremos juntos daqui a pouquinho.